Os negros, eles fazem parte da construção da história do nosso país. Se você nega a essas pessoas o direito de exercer a própria cultura delas, é como se você estivesse negando a história do seu próprio país, porque os negros, eles fazem parte da história da construção do Brasil. Eu não vou falar aqui necessariamente sobre um lugar específico em que as pessoas negras elas podem resistir, mas eu sei que existem várias formas dessas pessoas resistirem, principalmente quando elas não negam quem elas são. A gente pode observar que no filme eles prezam muito por não negar quem eles são, por não negar a ancestralidade deles, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas negras elas são coagidas a deixar a própria língua, a deixar os próprios costumes, a deixar a ancestralidade, os costumes, a cultura delas e aderir a culturas, a costumes de outros povos, assim negando a própria ancestralidade dela. Então eu vejo a arte como uma forma de resistência. As pessoas negras, eu vejo que muitas delas resistem através da música, através da dança, através do desenho, de pinturas, porque a arte ela pode ser usada como uma forma de resistência. Eles podem usar a arte como uma ferramenta de resgatar a própria ancestralidade deles, de não negar quem eles são, de não negar sua cultura, seus costumes, sua religião. Então eu vejo a arte como uma coisa muito importante e como uma ferramenta que pode ser utilizada para eles não negarem quem eles são, como eu já falei, para eles não negarem de onde eles vieram, quais são os costumes deles, qual é a língua que eles falam. E isso é uma coisa muito importante, porque por muitos anos, por séculos, na verdade, foi negado aos negros o direito de ser quem eles eram, o direito de ter a sua religião. Até hoje, muitas pessoas eu vejo que elas são extremamente desnecessárias, extremamente preconceituosas com religiões de matriz africana. Elas são extremamente preconceituosas com trajes típicos, com a culinária, principalmente brasileiros. Eu acho isso um absurdo, porque os negros, eles fazem parte da construção da história do nosso país. Se você nega a essas pessoas o direito de exercer a própria cultura delas, é como se você estivesse negando a história do seu próprio país, porque os negros, eles fazem parte da história da construção do Brasil. Eu me chamo Rondinelli, sou o professor Rondinelli do Centro de Ensino Fortunato Moreira Neto. Estou aqui muito feliz com esse projeto. Agradeço bastante a Rebeca pelo convite. Estou aqui também representando a minha diretora Maria de Jesus, que nesse momento é muitas demandas na escola. A Rebeca é ciente. Quero parabenizar os meninos que falam muito bem. A gente sabe que tem um nervosozinho lá no fundo, mas isso é... Assim como eu quero parabenizar os meus alunos que participaram do debate, mas agradecer principalmente a exposição desse filme. Um filme que retrata a realidade do nosso país. Um filme que dá para refletir exatamente o que nós estamos passando. O que foi colocado aqui hoje, tanto pelos alunos como pelo próprio filme, é uma realidade constante, é uma briga constante que a gente vem fazendo nas escolas. Eu trabalho com a disciplina de filosofia na minha escola, professora Rebeca. Eu venho sempre dizendo para meus alunos: trate todo mundo do mesmo jeito. Do branco, do preto, quem usa um brinco, quem tem uma tatuagem, quem muda o seu cabelo, quem não muda o cabelo, para que as crianças cheguem na escola e tenham prazer de estudar na escola. Bom dia, gente. Meu nome é Carlos, eu sou aluno do 2º ano de administração e eu vou falar um pouco sobre o cinema e essa representatividade negra. A representatividade negra nos cinemas é um reflexo da nossa história e das lutas por igualdade. Durante muito tempo, pessoas negras foram tratadas como estereótipos ou limitadas a papéis secundários ou até mesmo ausentes no cinema. E isso acontecia porque, como no cinema, também como na sociedade, o racismo ele é estrutural, também há desigualdades. Permanecem após o período de pós-escravidão. Com o passar dos anos, artistas e produtores negros começaram a tentar mudar esse cenário. Foi um dos importantes nomes, foi Oscar Micheaux, que em 1919 ele se tornou um dos primeiros diretores norte-americanos a dirigir um filme
dirigir um filme. Que isso conseguiu abrir portas para as novas vozes negras forem ouvidas. E só após, em 1960, a gente teve um movimento conhecido como Black Exploitation, que significa que é explorar negro, que era um momento em que o cinema, ele trazia protagonistas negros e personagens, que começou a mudar a história do cinema, e mais ainda existia aqueles estereótipos pós-escravidão. Eu acredito que produções como essas, elas são muito importantes para a gente lembrar da história, para a gente parar para refletir sobre a nossa própria realidade e pensar, porque a história, ela precisa ser lembrada e nós precisamos refletir sobre ela justamente para que o pior não aconteça e para que tudo aquilo de errado que a humanidade já fez não se repita. É por isso que é muito importante nós conhecermos a história, por exemplo, do nosso país, do nosso continente, a história do mundo, assim, para que aquilo que já foi feito de errado não se repita, para que os mesmos erros não sejam cometidos pela humanidade. A gente repara que a gente faz muito avanço, como isso no rap, como na dança. A Seat Down é um exemplo muito bom disso. Eu queria que tivesse uma coisa tão expressiva assim no street como tem aqui em Porto Franco. Vocês têm muita sorte por terem a Seat Down aqui, porque a gente consegue ver como ela trabalha, como ela ajuda. Eu conheço muita gente que participa aqui, que frequenta aqui, e é muito bonito de ver como as pessoas se desenvolvem, todas as atividades que são envolvidas aqui dentro. Eu vim aqui a primeira vez com minha turma, com a turma do IFMA, para ser apresentado sobre o que era a Setdown, e eu digo que eu acho um projeto muito bonito e eu dou meus parabéns por tudo que vocês vêm trabalhando aqui. Bom dia, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Alex Pereira, tenho 18 anos, sou aluno do Centro de Ensino Fortunato Moreira Neto. Estou aqui hoje junto com o meu professor Rodinelli. Teve uma parte do filme que eu me identifiquei muito, que foi uma parte que ele falou que eles tinham que resistir, porque, tipo assim, a gente nós negros, a gente passa por todo tipo de dificuldades, tanto como emprego, qualquer lugar que a gente vai, a gente sempre tem maus olhares, tipo assim, o povo pensa que a gente vai roubar, que a gente vai fazer alguma maldade. Eu, por exemplo, em praticamente todas as escolas que eu já fui, eu sempre sofri preconceito, racismo. A minha última escola, que quando eu me Fortunato, eu tinha desistido. Eu tinha parado de estudar por conta de preconceito, racismo, essas coisas assim. Aí teve um dia que foi no dia que eu tinha decidido que eu ia parar de ir pra escola, que eu não ia mais estudar. Que eu fui numa praça, aí foi onde eu conheci o pessoal da Setdown. Que foi onde eu conheci o pessoal da Setdown, que A medida provisória não apenas para deportar as pessoas que voluntariamente queiram voltar, né, para a África, mas quando chega mesmo a ser impositivo, né, a captura das pessoas, ele se pergunta como é que a gente chegou nisso. Aí ele faz também uma pergunta, como que a gente não viu que a coisa ia chegar a esse ponto? E aí eu vou voltar para esses fatos recentes do Brasil, que a gente teve, né, uma chacina no Rio de Janeiro, né, mais de 100 pessoas mortas, né, e a polícia invadindo o complexo do Alemão e da Penha, e a gente tem quase 60% da população brasileira apoiando essa ação policial, né? E muitas pessoas em comentários estão falando, gente, vocês estão defendendo bandido. Não tiveram só pessoas que faziam parte do Comando Vermelho, mas também tiveram pessoas inocentes que foram assassinadas por simplesmente estarem ali, por serem pessoas negras, por serem pobres, por estarem ali naquela condição. Eles não tinham culpa, e tem gente falando que eles eram bandidos. Não, nem tinham, então todos que foram assassinados não eram bandidos. E ainda assim tá sendo negado o direito à vida. O direito à vida tá sendo tirado. O certo seria ter um mandado de prisão e, caso, como disseram que tava fazendo essa operação, 1 ano de investigação e chegam lá matando todo mundo? Tá certo isso? Não tá. Muitas pessoas são discriminadas pela cor. Muitas pessoas não têm o poder de ter algo na vida porque as pessoas tentam, descer essa pessoa. Tenta fazer algo para que essa pessoa não
prossiga na vida. Então, muitas pessoas, como tem uma fala aqui no filme, que o cara fala que o sistema não é a favor de negro. Então, isso que causou a revolta deles para poder seguir em busca de ter uma vida melhor e poder ser reconhecido não só no Brasil, mas como no mundo todo. Então, eles queriam, mandar as pessoas que tinham origem africana de volta para o país de origem, pensando que se eles voltassem para lá, ia, acontecer uma sincronização de brancos só no mundo. Mas só que no caso, eles conseguiram lutar por isso. Então, cada dia a gente luta isso, né? Cada negro, todo mundo aqui sabe o poder que é difícil lutar. Muitas pessoas acabam desistindo, acabam mesmo até se matando por causa da sua cor. E citando outro lado também do esporte, no futebol, tem um jogador da seleção brasileira que todo dia luta pelo racismo, que é o Vinícius Júnior. Então, lá no país onde ele está, é um país muito racista, que é a Espanha. Muitos jogos que ele joga acabam, no meio da partida, acabam irritando ele por causa que chama ele de palavras que ele não gosta. Então, como podemos ver, essas pessoas têm que ter uma mentalidade forte para poder aguentar essa opressão. O racismo é uma coisa que acontece muito. E, eu perdi meu pai tem um mês e pouco. E eu acho que meu pai foi vítima de racismo no hospital, por causa que ele chegou lá, meu pai era negro, e ele não recebeu o atendimento que ele devia no hospital. Eu acho que foi por causa do racismo, porque o médico de lá trata os outros que eram brancos, tudo normal, não, sem nenhum preconceito. E meu pai, ele deixou, de lado, como se meu pai não fosse nada. Sendo que meu pai era uma pessoa tão boa, que ajudava todo mundo. Eu fico muito triste porque existe racismo no mundo. Porque meu pai, se ele fosse um branco ou um rico que tivesse dinheiro, ele tinha recebido um atendimento bem melhor. Eu acho que meu pai foi sim vítima de racismo, porque o meu pai chegou lá, passando mal, com a pressão alta, muito ruim, que ele tinha sofrido um acidente e ele devia ter recebido um atendimento muito sério, por causa que meu pai foi vítima de traumatismo craniano, que ele sofreu um acidente, e nessa hora meu pai chegou lá e ficou só jogado num banco como se ele não fosse nada. E também, se ele tivesse dinheiro, fosse uma pessoa branca, ele tinha recebido o atendimento até dos melhores, porque hoje em dia é o que mais acontece em hospital, que eu vejo. E é isso, meu pai, ele foi vítima de racismo. Eu acho, na minha opinião, ele foi vítima sim, porque se ele tivesse dinheiro, tivesse sido uma pessoa branca, ele tinha recebido atendimento que muitos deveriam receber enquanto estivesse no hospital.